Irmãos, eu quero falar essa noite sobre o tema fé para profetizar. Você diz isso comigo? Fé para quê? Para profetizar. Hebreus 11, 20, se você puder abrir sua Bíblia, gentilmente colocar sobre os seus pés, por favor. Hoje nós vamos ter um culto profético, e eu quero falar um pouco sobre esse tema com você. Hebreus 11, verso de número 20, 21, nesses dias de fé, eu tenho sido muito edificado, espero que você também, o seu coração, a sua fé, e todos nós como igreja. Hebreus 11, versículo de número 20 e o 21, assim que os irmãos encontrarem, se puder dizer um glória a Deus. Diz assim: pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu cajado. Vamos orar. Pai, te damos graça, meu Deus, nessa noite, por tua palavra, por tua presença, e pedimos a ti, Espírito de Deus, que o Senhor fale ao coração desta igreja, e que hoje possamos ser despertados a termos fé para profetizar um futuro melhor para todos nós. Oramos e cremos na tua palavra, no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Pode se assentar, por favor, deixe a sua Bíblia aberta. Irmãos, como eu sempre tenho começado esses últimos dias, desde o final de outubro, a gente está numa jornada de fé. Culto após culto, nós estamos ouvindo uma palavra que está trazendo fé e edificando a nossa fé a cada dia, a cada culto, no nome de Jesus. Hebreus 11 tem sido uma escola para nós nesses dias, sim ou não, irmãos? Tem sido tão bom. Eu sei que você que tem conseguido acompanhar tudo que Deus está falando conosco, eu creio que Deus realmente tem falado muito ao nosso coração. Deus tem revelado acerca da fé para cada um de nós de uma forma extraordinária. Inclusive hoje de manhã no culto das 9, eu também ministrei uma palavra sobre quando Abraão leva o filho Isaque para sacrifício no Monte Moriá. Foi uma manhã muito tremenda, uma manhã profética. Se você não pôde estar aqui hoje de manhã, eu sugiro você, durante esta semana, a entrar lá no canal do YouTube da igreja e assistir o culto de hoje de manhã, a mensagem, porque eu tenho certeza que Deus também vai falar com você. Deixa eu ver um glória a Deus aqui esta manhã, essa noite. Agora, o texto de hoje, versículo 20 e versículo 21, é uma declaração de fé. Todos os textos que eu preguei até agora, desde o versículo 1 até o versículo de número 19, hoje de manhã, falavam de ação. Falavam de quê? Ação. Falava de movimento, ação baseada na fé. Só que agora o versículo de número 20 e o versículo de número 21 fala de palavras. O versículo 20 e o versículo 21 está mostrando para mim, mostrando para cada um de nós, que a nossa fé, ela pode ser manifesta não somente em ações. Claro que é importante nas ações, e nós vimos e temos visto nos últimos cultos, mas o versículo 20 e 21 vai dizer também que a fé, ela pode ser expressa através das nossas palavras. Através de quê? Palavras. E o texto que nós lemos diz que Isaque, ele abriu a boca e ele liberou palavras de bênçãos, palavras de fé sobre a vida dos seus filhos. Preste atenção. Eu estou dizendo que o texto de hoje está baseado em palavras, porque nós vamos encontrar o primeiro texto, versículo 20, está dizendo que Isaque, próximo da morte, ele abençoou, ou seja, liberou palavras de bênçãos, liberou palavras de fé sobre a vida dos seus filhos. E é interessante, meus irmãos, essa questão deles liberarem, ou de Isaque liberar palavras sobre os filhos, porque os patriarcas da fé, os homens dos quais eu tenho falado nos últimos dias, eles acreditavam, os patriarcas acreditavam, que por ocasião de uma bênção,
Eles acreditavam que quando o pai liberava uma palavra de bênção sobre a vida do filho, sobre a vida dos filhos, eles acreditavam que essa palavra de bênção era uma virtude espiritual que se convertia em um poder autêntico e transmitido sobre a vida de quem recebia a palavra. Olha isso. Por isso que esse costume que a gente tem, alguns têm, outros não, mas esse costume, às vezes o filho dizer, benção pai, e o pai dizer, Deus te abençoe, não é um costume católico, é um costume judaico, que o catolicismo trouxe, a igreja cristã também, mas é um princípio judaico, porque a gente pega desde o Antigo Testamento, os pais abençoando os filhos, abençoando com palavras, e é interessante, irmãos, que a gente vê aqui algo interessante, porque Isaac, ele está liberando palavras de bênção para os filhos, porque os patriarcas acreditavam que essa palavra que saía da boca do pai, que saía da boca da mãe, que saía da boca de quem é autoridade, ela não era apenas uma palavra de boa sorte, não é apenas uma palavra jogada ao vento, mas era uma palavra que se convertia em um poder autêntico transmitido sobre a vida de quem recebia. Então olha que interessante, eles não viam a palavra simplesmente como uma palavra sobre a vida do filho, não era simplesmente um desejo de boa sorte, como eu já falei, ou uma palavra solta para os patriarcas bíblicos, os patriarcas da fé, liberar uma palavra de bênção sobre a vida de um filho, tinha o mesmo poder de uma profecia. Então nós temos os profetas que liberavam palavras proféticas sobre as pessoas, que liberavam palavras proféticas sobre a nação, mas para os patriarcas da fé, se um pai está liberando uma palavra sobre a vida do filho, se um pai está liberando uma palavra sobre a sua família, é muito mais do que nós às vezes entendemos. Às vezes a gente entende assim, não é bênção, né? O pai está abençoando, que legal, é bênção. Muitas das vezes a gente vê aquilo como algo assim, que legal, né? Não, que bom, que legal, aquele pai, né, abençoando o filho, meu pai me abençoou, que bênção. Às vezes a gente vê isso quase como que uma palavra de conforto, porém dentro do contexto bíblico para os patriarcas, essa palavra de bênção, ela tem o mesmo poder de uma profecia. Então quando o pai abre a boca no conceito dos patriarcas e libera uma palavra, ele não está somente desejando uma coisa boa para o filho, ele está profetizando algo sobre a vida da sua geração. Você está comigo aqui essa noite? Então olha que interessante, é uma palavra que tanto para o pai, tanto para quem recebe, quando os filhos recebiam uma palavra profética dos pais, eles recebiam uma palavra de bênção, eles recebem aquela palavra com poder profético. É uma palavra profética. Por isso que o texto diz que pela fé Isaac abençoou os seus filhos. Por que está dizendo pela fé ele abençoa? Porque ele acredita que aquilo que ele está dizendo vai acontecer, porque para ele não é só uma palavra legal, não é só uma palavra de conforto, é uma palavra que vem do alto, que passa pela vida do pai como uma autoridade e agora se torna uma profecia na vida do filho. Quem está comigo para dizer um glória a Deus aqui essa noite? Nós poderíamos ler Hebreus 11:20 assim: pela fé Isaac liberou uma palavra profética sobre os seus filhos, crendo pela fé de que aquela palavra se cumpriria na vida do filho. O problema é que algumas vezes a gente abençoa os filhos, abençoa a família e a gente mesmo duvida daquilo que nós estamos falando. Às vezes a gente libera uma palavra e pensa assim, tomara, né? Tomara, tomar. Nós mesmos às vezes duvidamos, mas dentro desse conceito a gente pode ler Hebreus 11:20, como Isaac declarando o seguinte: olha, quando ele está dizendo pela fé ele abençoa, esse texto está dizendo o seguinte: olha, aquilo que ele falou ele acreditava que ia acontecer,
Aquilo que ele falou sobre a vida dos filhos, ele acreditava que Deus seria um respaldo daquela palavra. Isaac acreditava que Deus iria respaldar a bênção sobre a vida dos filhos. Então, uma coisa que eu compreendi nesses dias, igreja, é que a bênção de um pai, a bênção de uma mãe, tem poder de profecia sobre a vida dos filhos. Quem está comigo? Olha para quem está perto de você, diga para ele assim: meu irmão, a bênção de um pai e mãe sobre a vida do filho, diga para ele, tem poder, diga, tem peso de uma profecia. Por isso, meus irmãos, que eu poderia dizer que o contrário também vale. Uma palavra maldita de um pai e uma mãe sobre a vida de um filho, não é só um desejo ruim, tem poder de profecia. Então olha uma coisa, eu quero convidar você, pai e mãe, e a mensagem de hoje não é só para pai e mãe, eu estou só começando. Eu quero convidar você, pai e mãe, a ser profeta de Deus na vida dos seus filhos. A Bíblia diz que os filhos são flecha. Se filho é flecha, pai e mãe é arco, que põe o filho na flecha, estica e lança. Sim ou não, gente? Então quero convidar você para ser um profeta na sua casa. Cadê os pais aqui e mães essa noite? Deixa eu ver vocês. Eu quero convidar você para ser profeta. Fica a sua mão levantada. Eu queria hoje que você entendesse, você pai e você mãe, você mais que um pai, mais do que uma mãe, você é um profeta de Deus, você é boca de Deus na tua casa, você é boca de Deus na vida do teu filho, você é boca de Deus na vida da tua filha. Se você crê, diz um glória a Deus bem forte aqui essa noite. Agora, Isaac, caminha comigo. O texto diz que Isaac abençoou os filhos acerca de quê? Acerca das coisas futuras, diz o texto. Então, quando Isaac declara as palavras sobre a vida dos filhos, ele não está pensando no agora. Quando Isaac profetiza na vida dos filhos, ele não está olhando qual é a realidade de agora. Qual é a realidade do meu filho hoje? Qual é a minha realidade hoje? Porque Isaac está entendendo que aquilo não é só uma palavra Deus abençoe, é muito mais do que isso, é uma palavra profética. Então o texto diz que ele pela fé libera uma palavra acerca das coisas futuras. Então quando Isaac está liberando uma palavra para os filhos, ele não pensa no agora, ele não pensa na realidade do momento, mas ele tem em mente o futuro dos filhos. Então a palavra que ele está dizendo sobre os filhos dele, ele está falando algo que ainda nem aconteceu, porque está dizendo o texto que ele profetiza ou ele abençoa acerca das coisas que iriam acontecer. Será que se você tem uma criança pequena, você pode profetizar acerca do casamento dela? Será que se você tem um filho que ainda está estudando, você pode profetizar sobre o trabalho dele? Será que se você tem uma criança que ainda está no ventre, você pode profetizar acerca do futuro dela? Você pode profetizar acerca do ministério dela? Sim ou não, igreja? Porque a profecia, ela não se trata do agora, a profecia se trata do amanhã. A palavra profética não vale hoje, a palavra profética é liberada hoje, mas ela vale amanhã. Você entende? Sim ou não, irmãos? Então a fé é capaz de ver a mão de Deus operando na vida dos filhos, não somente hoje, mas a fé é capaz de ver a mão de Deus operando na vida dos filhos, na vida da família, não apenas hoje, mas pode ver Deus agindo na vida dos nossos filhos hoje, mas também no futuro deles. Você acredita? Diz um glória a Deus. Então Isaac dizendo a Jacó: Jacó, hoje você não tem nada, hoje você está quebrado, mas eu estou profetizando um futuro próspero na tua vida. Eu estou profetizando um futuro melhor do que o meu para você. Eu estou profetizando que você vai mais longe do que eu, você vai ser mais feliz do que eu, você vai ser mais saudável do que eu, você vai viver mais do que eu. Nós pais podemos liberar palavras sobre os filhos, sim ou não, gente? Claro. Agora o versículo 21
nós encontramos uma outra situação. Versículo 21, a gente não tem pai profetizando para filho, mas a gente tem palavra profética. O versículo 21, olha comigo o que diz o texto, versículo 21. Quando você encontrar, você diz glória a Deus. Versículo 21, nós encontramos Jacó fazendo o mesmo que o pai dele fez com ele. Jacó foi alvo da profecia do pai, e ele viu que aquilo que o pai falou, aquilo que o pai profetizou, aconteceu na vida dele. Então quando a gente chega no versículo 21, nós agora não temos um pai liberando na vida do filho, mas no versículo 21, nós temos um avô liberando palavras proféticas sobre a vida dos netos. Aí entra você, vô. Tem vô aqui? Cadê? Tem vô e vó aqui? Faz assim, deixa eu ver. Olha o que diz o verso 21. Olha comigo, diz 11:21. Pela fé, se quiser colocar no telão, Hebreus 11:21. Diz assim, ó: pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José. José é filho de quem, gente? José é filho de Jacó. Só que Jacó está abençoando José agora, sim ou não? Não. Jacó está abençoando os filhos de José. Então ele está abençoando quem? Os netos. E adorou encostado à ponta do seu cajado. No cajado, e cajado simboliza autoridade. Então, com o cajado na mão, agora nós temos um avô liberando palavras proféticas. Lembra comigo, porque para um patriarca, a bênção de um pai e agora a bênção de um avô, que é autoridade, não é apenas uma palavra assim, Deus abençoe, estou te desejando algo legalzinho. Não, é uma palavra que tem peso de profecia. Então eu estou aprendendo essa noite que um pai ou uma mãe pode profetizar na vida do filho. Deixa eu ver um amém aqui. Mas eu estou aprendendo essa noite também que um avô e uma avó pode profetizar também na vida dos seus netos. Olha que coisa interessante. Esses homens tinham algo com eles, irmãos. Eles tinham fé para crer que podiam abençoar e a pessoa ser abençoada. Eles tinham fé para crer que eles podiam abençoar filho e filho ser abençoado. Eles tinham fé para crer que podia abençoar neto e neto ser abençoado. Que eles podiam liberar palavras proféticas para os filhos, mas também poderiam liberar palavras proféticas para os netos. Eles tinham fé para ver, eles tinham fé para fazer, eles tinham fé para mudar, mas eles também tinham fé para falar. Porque eu estou pregando nos últimos dias, eu já preguei falando que eles tiveram fé para ver, tiveram fé para fazer, tiveram fé para sair de um lugar para o outro, mas versículo 20 e 21, eles têm fé para profetizar sobre a família, eles têm fé para liberar uma palavra sobre a próxima geração, sim ou não, irmãos? Sim. Agora, o versículo 22 diz assim: pela fé, olha o verso 22, quando você encontrar, diz glória a Deus. Antes da gente ler, olha para mim por gentileza. Versículo 20, nós temos um pai profetizando sobre a vida dos filhos. Versículo 21, nós temos um avô profetizando sobre a vida dos netos. E versículo 22, pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. O versículo 20, 21 e 22 falam da mesma coisa, de uma palavra profética através da fé. 20, pai profetizando para o filho. 21, avô profetizando para o neto. 22, nós temos algo diferente. José, ainda estando no Egito, junto com o povo hebreu, ele está no Egito, junto do povo hebreu. E agora ele profetiza a saída do povo hebreu do Egito. Mas ele agora vai fazer uma profecia interessante, porque agora ele vai liberar uma palavra profética, não sobre o filho,
não sobre o neto, mas sobre quem? Sobre ele mesmo. Agora a gente encontra José falando dele, e ele disse: os meus ossos não ficarão no Egito, vai chegar o dia da libertação. E ele está liberando uma voz profética, ele está dizendo: no dia da libertação, se eu não estiver vivo, ainda que sejam os meus ossos, vão viver essa libertação. Eu quero que os meus ossos sejam levados também para a terra prometida. Ou seja, ele está liberando uma palavra profética acerca dele mesmo. Então nós temos um pai que libera a palavra para os filhos, nós temos um avô que libera a palavra para os netos, mas nós temos um homem de Deus liberando uma palavra sobre ele mesmo. Olha que coisa tremenda. Então no versículo 22 ele está dizendo: olha, os meus ossos serão levados daqui. O que ele está fazendo? Ele está tendo fé para declarar algo acerca do futuro dele. E é tão extraordinário a fé, que a palavra profética vai além, até mesmo depois da morte. Ele está profetizando até mesmo depois da morte. Ele crê que Deus pode fazer algo na vida dele, até mesmo quando ainda tiver apenas os ossos. Olha a fé desse homem, porque ele está profetizando acerca do futuro dele. Quem está comigo para dizer amém, irmãos? Então ele está liberando uma palavra profética acerca dele mesmo. Então olha comigo, o que Isaac declarou sobre a vida dos filhos se cumpriu. O que Jacó declarou sobre a vida dos netos se cumpriu. Mas o que José declarou acerca dele mesmo também se cumpriu. Porque quando eles falavam pela fé. Se você declarar pela fé, Deus é poderoso para respaldar a tua palavra, para respaldar a tua fé e fazê-la se tornar uma realidade. Você crê? Diz um glória a Deus bem forte essa noite. A boca fala daquilo que está cheio o coração, e se o seu coração está cheio de fé, a tua boca vai emitir palavras de fé. Mas se o teu coração está cheio de dúvida, as suas palavras serão palavras duvidosas. E eu tenho um convite para fazer para você essa noite. E o convite que eu tenho para você essa noite é: use palavras de fé. Use palavras de fé. Fale com fé acerca do seu futuro. Olha para quem está próximo de você, fala para ele assim: meu irmão, o primeiro a profetizar sobre a sua vida, diga, precisa ser você mesmo. Alguns tiveram o privilégio do pai profetizar, outros tiveram o privilégio do avô profetizar. Mas se você não teve o privilégio do pai profetizar, do avô profetizar, Deus pode usar a tua boca para você profetizar acerca do seu próprio futuro. Pegar um gancho do testemunho da Larissa. Eu lembro quando a Larissa falou para mim assim: pai, pedi conta lá no trabalho. Mas por quê? Porque eu vou trabalhar na Vale. Como assim? Eu vou trabalhar na Vale. Ela profetizava acerca dela mesma. Você precisa acreditar. Não apenas acreditar em você, na força do teu braço, mas acreditar no Deus que você serve. A gente tem facilidade de crer para os outros, e a gente crê muito pouco para nós mesmos. Mas eu estou te chamando hoje, pai, a crer no seu filho. Eu estou te chamando hoje, vó, a crer no seu neto. Mas eu estou te chamando hoje, meu irmão, minha irmã, a crer que Deus pode fazer muita coisa na tua vida. Quem está comigo essa noite para dizer um glória a Deus? E por isso que nós queremos e precisamos profetizar. Por isso que eu vim hoje com essa camisa, declarando: 2024 será o ano da minha vida. Eu já estou profetizando para 2024. Muitos pegam a televisão e falam assim: esse negócio vai ficar ruim, hein? Sim ou não? 2024, o calor vai ser pior, vai ser mais frio, vai chover mais, tudo vai ser ruim. Mas eu quero crer o contrário, porque a mesma força que eu gasto para dizer que 2024 vai ser pior, eu uso a mesma força para dizer: 2024 eu creio que na minha vida será melhor, na vida da Igreja Batista Vida será melhor, na vida dos membros desta igreja será melhor. Você está comigo para dizer um glória a Deus aqui essa noite? Então eu quero que você profetize sobre a tua vida.
Profetizar, meu irmão, é algo que vai acontecer, ainda que o seu momento hoje seja ruim, o seu momento pode ser ruim agora, mas o seu amanhã pode ser melhor se você crer e profetizar pela fé. Tem crente comigo aqui essa noite para dizer glória a Deus? Diga comigo, 2024 será o melhor ano da minha vida. Por isso que a gente fez essas camisas, são proféticas. Diga para quem está do seu lado, diga assim para ele: melhor que 2024, só 2025. Você está comigo, sim ou não, igreja? Eu quero caminhar para o fim dessa mensagem. Quero dizer, você que é pai, use palavras de fé esse final de ano sobre a vida dos seus filhos. Você que é avô, avó, use palavras de fé sobre a vida dos seus filhos. Perdão, dos seus netos. Obrigado. Você que está aqui essa noite, eu quero que você abençoe o seu futuro. Você tem que dizer: amanhã será melhor do que hoje. Essa semana vai ser melhor do que foi a última. Esse mês de dezembro eu vou arrebentar de vender. Esse mês de dezembro vai entrar muito dinheiro para mim. Esse mês de dezembro eu vou ter muita saúde. Esse mês de dezembro vai ter o melhor Natal lá em casa. Esse mês de dezembro eu vou ter condições de comprar presentes melhores. Esse mês de dezembro eu vou levar minha melhor oferta na igreja. Esse mês de dezembro eu não vou faltar nenhum culto. Esse mês de dezembro eu vou usar ele para plantar, porque 2024 vai ser um ano poderoso na minha vida. Quem está comigo pode dizer um glória a Deus, igreja? A Bíblia diz: Deus pode nos dar o fim que nós desejamos. Sim ou não? Claro. Mas eu quero que você abra a tua boca. E eu quero terminar essa noite com 3 atos proféticos. Eu queria convidar você, pai e mãe, a se colocar de pé, por gentileza.